oração que prevalece para a paz. Kenneth E. Hagin. 26 lições sobre a oração. Lição 1. 7 passos para a oração atendida. Textos bíblicos: Tiago 1, versos 6 a 8, Josué 1, verso 8, Mateus 7, versos 7 e 8, Marcos 11, verso 23 e 24. Verdade central. Pela fé, estendemos as mãos para reivindicar aquilo de que precisamos e assim criamos a realidade dele em nossa vida. Esta série, em 2 partes sobre o assunto da oração, trata de aspectos fundamentais da oração que obtêm resultados. Se o crente seguir fielmente esses passos na oração, poderá ter a certeza de obter uma resposta. Passo 1. Resolva o que você deseja da parte de Deus. Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As Escrituras supra nos mostram a importância da determinação. Tiago disse que se o homem duvida, se não sabe tomar uma decisão, é inconstante em todos os seus caminhos e não pode esperar que receba alguma coisa da parte do Senhor. Muitas vezes somos indefinidos em nossas orações. Quando pergunto às pessoas a respeito de que estão orando, às vezes respondem que não sabem. Uma pessoa disse que estava orando só por orar. É claro que não há um tipo de oração que oramos para adorar a Deus e para ter comunhão com Ele. Mas nessa lição estamos tratando primariamente com a oração que visa obter uma resposta às nossas petições. Se não tomarmos cuidado, esse tipo genérico de oração acabará se impondo quando precisamos ser específicos a respeito de certa necessidade. Se você fosse ao supermercado e andasse para cima e para baixo empurrando o carrinho ao longo das fileiras de prateleiras sem nada comprar, as pessoas pensariam que você estivesse passando mal da cabeça. Se você mandar uma criança ir lá a fim de comprar certos itens e ela comprar exatamente aqueles, ela está sendo específica. Assim acontece também com a oração. Seria melhor orar durante 2 ou 3 minutos e saber a respeito de que você está orando do que orar sem propósito durante 2 ou 3 horas. Resolva o que você quer da parte de Deus e seja específico a respeito. Passo 2. Leia escrituras que prometem a resposta que você necessita. Josué 1, verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para sermos bem-sucedidos em nossa vida de oração, a palavra de Deus deve ter a primazia. À medida que nos alimentamos da sua palavra, embutimos-na em nossa consciência interior. Então, em tempos de necessidade, estamos preparados. Podemos usar os trechos bíblicos apropriados contra o diabo, quando ele procura nos levar a duvidar de Deus e nos despojar daquilo que desejamos. No deserto, quando Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pães, Jesus respondeu com a palavra. Disse: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Depois, Satanás o levou a uma montanha alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Falou que se Jesus o adorasse, dar-lhe-ia todos esses reinos. De novo, Jesus respondeu: "Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto." Satanás levou-o então ao pináculo do templo e disse-lhe: "Atira-te daqui abaixo." De novo, Jesus respondeu com a palavra dizendo: "Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus."
Lucas 4, do verso 13 ao 12. Jesus usou para derrotar o diabo a mesma arma que todos os cristãos possuem hoje, a palavra de Deus. Tudo quanto precisamos fazer diante da tentação e na dúvida é dizer: está escrito. Se as Escrituras estiverem firmemente implantadas em nosso coração, estaremos preparados para quaisquer ataques do diabo. Nas questões de orientação, perscrute as Escrituras para ver o que Deus tem que dizer a respeito de qualquer situação. Sua palavra revela claramente a sua vontade. Se as Escrituras não nos prometerem algo que estamos buscando, não temos o direito de pedi-lo em oração. Não devemos querer algo que a palavra de Deus diz que não devemos ter. Por outro lado, ao orarmos pedindo coisas que são expressamente prometidas na palavra, podemos ter total confiança de que Deus nos dará aquilo de que precisamos. Há muitos anos, escrevi com tinta vermelha na capa interna da minha Bíblia: a Bíblia o diz, eu o creio e está resolvido. Muitas pessoas procuram orar além da sua fé. É a palavra de Deus que dá fé, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A razão por que as pessoas não oram com confiança e fé é por não conhecerem as Escrituras suficientemente bem para saber se aquilo que oram é segundo a vontade de Deus. Talvez esperem que seja, mas não sabem se o é. Ao lermos a palavra de Deus e aprendermos a sua vontade, podemos apropriar-nos das suas promessas para todas as nossas necessidades. Passo 3. Peça a Deus as coisas que você deseja. Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Em Mateus 6, verso 8, Jesus disse: Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Mas no capítulo seguinte, como vemos nos versículos citados, ele nos manda pedir a ele o suprimento para as nossas necessidades. Logo, embora ele conheça as nossas necessidades, ele quer que as levemos até ele pedindo a sua ajuda. Passo 4. Creia que você recebe. Marcos 11, versos 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A versão amplificada do versículo supra diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede, confiai e contai com isso, que vos é concedido, e o recebereis. Para compreender isso melhor, precisamos ter consciência de que há dois tipos de verdade: a verdade do conhecimento dos sentidos e a verdade revelacional. Algumas pessoas pensam que a verdade é questão de coisas que veem com os olhos físicos, mas não podemos ver as coisas do Espírito. Não são carne, não são materiais. Tudo quanto precisamos está providenciado para nós na dimensão espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Nossas necessidades foram providas em Cristo Jesus. Talvez nem sempre possamos vê-las, mas ali estão. Quando a verdade do conhecimento dos sentidos entra em contradição com a verdade segundo a revelação, ou a palavra de Deus, começo a andar segundo a verdade revelacional, ando na luz daquilo que diz Deus.
Aquilo que está na dimensão espiritual fica sendo real na dimensão natural mediante a fé. A fé o capta e cria a realidade dele na nossa vida. Por isso, quando você ora, creia que recebe aquilo que pede e o terá. Isso está além do nosso pensamento natural. A mente natural não consegue entender isso, mas devemos andar pela fé e não por aquilo que vemos. Certa vez, enquanto pregava numa igreja pequena, fiquei quente demais. Quando saí do templo, depois do culto, meu corpo estava pingando suor. Quando o ar frio lá fora atingiu meu rosto, comecei a sentir dores de garganta e até chegar ao estacionamento estava falando com dificuldade. No dia seguinte, senti dores nos pulmões e só falava sussurrando. Comecei a ler as escrituras a respeito da cura. Com minha Bíblia aberta na minha frente, orei silenciosamente e disse: Senhor, a tua palavra me diz que estou curado. Se eu perguntasse ao meu corpo se ele está curado, a resposta seria não. Se eu perguntasse aos meus sentimentos se estou curado, a resposta seria não. Se eu perguntasse às pessoas ao meu redor se estou curado, diriam que não. A tua palavra diz que Deus é a verdade e que todo homem é mentiroso. Logo, se eu disser que não estou curado, eu seria mentiroso. A tua palavra diz que Deus não pode mentir. Romanos 3, verso 4 diz: De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Quando chegou a hora do culto da noite, fui até o microfone e falei que queria dar graças a Deus porque estava curado. A congregação olhava para mim como se eu tivesse louco, porque quase não conseguia sussurrar. Comecei a contar a eles o que a palavra de Deus diz a respeito da cura. Demonstrei-lhes pela palavra que eu estava curado. Falei-lhes que aquilo que Deus diz é a verdade e que se eu disser que não estava curado, estaria mentindo. Falei-lhes ainda que desejava que ficassem em pé e louvassem a Deus comigo porque eu estava curado. Quando começamos a louvar a Deus em pé, minha voz voltou antes de eu ter falado aleluia 3 vezes. Em seguida, preguei o meu sermão com uma voz forte e nítida. Naquela noite a congregação viu uma ilustração da fé em ação. Tudo quanto precisamos fazer é pedir a Deus as coisas que desejamos e crer que as recebemos. Texto para memorizar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Mateus 7, versos 7 e 8. A lição em ação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.